Oi, meu nome é Fernanda, sou aluna do 9º período de Engenharia Biomédica do Inatel. Eu e meu grupo, que é composto pelo Alexandre Totti, Anderson Beraldo, Jorge Luiz e Matheus Henrique, todos alunos do 9º e 10º período de Engenharia Biomédica do Inatel, vamos abordar nesse breve vídeo tópicos como o conceito da lavadora ultrassônica, a eletrônica por trás desse equipamento e sua viabilidade mercadológica. Através de pesquisa e demonstrações, vamos demonstrar e observar o papel da lavadora ultrassônica na engenharia biomédica. As lavadoras ultrassônicas têm por objetivo a automatização da higienização de materiais, otimizando os recursos humanos, protegendo o operador, diminuindo os gastos com produtos químicos e diminuindo o tempo de asepsia dos instrumentos, ou seja, lavagem eficaz e de baixo custo. As lavadoras ultrassônicas podem ser utilizadas em diversas áreas como hospitalar, laboratorial, odontológica, veterinária, podologia, tatuagem, cartuchos de impressoras, placas eletrônicas, óticas, joias e relógios, oficinas mecânicas, entre outras. Na área médica e odontológica, esses equipamentos são destinados no auxílio da limpeza de instrumentos contaminados, que por meio de vibração ultrassônica em líquido enzimático, removem os resíduos orgânicos antes da lavagem manual de instrumentos ou esterilização. Também pode ser utilizado para limpeza de instrumentos convencionais, de videolaparoscopia, mangueiras e materiais de coleta, como comadre, papagaio, cubas, vidros, bandejas, entre outros. Oi pessoal, eu vou falar um pouco sobre o funcionamento da lavadora ultrassônica e eu vou tomar como exemplo a lavadora ultrassônica do Hospital Santa Casa de Alfenas. A primeira coisa que o operador vai fazer é selecionar o ciclo, e aí no caso eu selecionei o ciclo instrumental, mas ela é usada não só para instrumentos metálicos, mas também para lavagem de tubículos de látex ou de plástico, onde a lavagem é mais confiável pelo processo na lavadora ultrassônica do que na mão, porque muitas vezes o operador não consegue lavar no interior. Assim que eu selecionei o ciclo, ela vai encher de água e depois ela vai puxar também o sabão. E aí ela, ao atingir a temperatura mínima do ciclo, ela vai começar o processo de lavagem por onda ultrassônica. Tem vários ciclos pré-programados de fábrica, mas o operador também consegue configurar um ciclo próprio, onde ele vai ajustar parâmetros como o tempo, temperatura da água, concentração de sabão, mas normalmente são usados apenas os ciclos de fábrica. Em seguida, dá para visualizar tudo isso que eu estou falando e vejam os vídeos logo agora em seguida. Aqui foi selecionado o ciclo instrumental e ela está enchendo de água. E aqui essa de água de sabão. Como todo equipamento médico, existe um circuito por trás dele e a lavadora não é diferente. A lavadora é basicamente composta por duas peças de mecânica e o resto de circuito eletrônico mesmo. A parte mecânica ela é dada pela cuba ultrassônica e o cesto de inox, onde a gente vai colocar os utensílios médicos que vão ser lavados ali. A parte eletrônica ela se dá por uma resistência de aquecimento que vai aquecer a nossa solução para fazer a remoção da sujidade, um circuito para acionar essa resistência e para controlar essa temperatura, um circuito de interface para o usuário poder mexer ali e o coração do nosso sistema, que é a pastilha piezoelétrica, que a pastilha vai receber um estímulo de um circuito, de um driver, para poder vibrar ali e gerar a frequência que a gente quer de 42, 44 kHz. Além disso, essas peças vão estar interconectadas com o microcontrolador, que vai ser responsável por organizar todo o sistema e fazer com que ele funcione da maneira que a gente quer. Bom, antes de demonstrar o funcionamento da lavadora ultrassônica, é importante ressaltar que as duas partes visíveis da lavadora são essa cuba de inox e esse cesto também de inox, onde vão ser colocados os utensílios
odontológicos ou médicos. Por exemplo, uma pinça. Se o dentista quiser colocar ela aqui, ela vai ser lavada aí. Esse cesto ele vai dentro dessa cuba, mas a parte eletrônica ela não está visível aqui. Então vocês podem... O piezo, que é a principal peça da lavadora ultrassônica, responsável por gerar a vibração, para gerar essas ondas ultrassônicas em frequência que a gente não consegue ouvir, ele está logo abaixo aqui da cuba. Nessa lavadora, como ela é um pouco grande, a gente tem 6 piezos localizados nas extremidades aqui para poder fazer a vibração. A gente tem as interfaces aqui bem simples para o usuário poder estar mexendo. Então a gente tem como configurar nessa lavadora o tempo e o start e stop. Então essa lavadora aqui a gente não tem a parte da resistência, a gente só tem a vibração ultrassônica. Então ela é uma lavadora bem simples e isso facilita para o usuário, porque o usuário, quanto mais informação ele tiver, é mais fácil dele confundir. Então eu vou demonstrar um pouquinho como que ela funciona. Uma vez que a gente encheu a lavadora ultrassônica com água, a gente precisa garantir que o utensílio odontológico ou médico vai estar submerso na água, mas dentro desse cesto de inox, para acontecer a limpeza ultrassônica. A partir desse momento, se a gente vê que essa situação está ok, a gente já está apto a ligar a lavadora. Então, para isso, a gente precisa configurar alguns parâmetros, como a gente pode ver na interface aqui. A gente tem 2 parâmetros para configurar: o tempo e o modo que a gente quer que ela trabalhe, intermitente ou contínuo. Então, esses modos eles vão determinar como que vão ser geradas as ondas ultrassônicas. De modo intermitente, ou seja, pulsado, ou de modo contínuo, onde ela vai constantemente emitir essas ondas ultrassônicas. A partir do momento que a gente seta aqui o tempo e o modo, a gente já pode escolher o tempo que a gente quer aqui. O máximo é 1 hora e o mínimo 5 minutos. Então eu vou colocar 5 minutos aqui para ver se dá algum resultado. A partir do momento que eu apertar o Start aqui, ela vai começar a fazer a vibração e o barulho vai ser um pouco ensurdecedor. Então eu vou parar de falar e vou apertar o Start para vocês ouvirem. O mercado nacional ele é dominado por 5 grandes empresas: Cristófolis, BioArt, Gnatus. A maioria das vezes pensamos que essa tecnologia vem de grandes centros, mas não necessariamente. Aqui em Santa Rita temos 2 empresas encarregadas da venda e confecção de equipamentos médicos e odontológicos, sendo elas Sanders e Biotron. A lavadora ultrassônica é um equipamento essencial no uso de hospitais e clínicas odontológicas, sendo que o número de clínicas não sabemos ao certo, pois não temos dados e trata-se de muitas. Já em hospitais podemos citar alguns aqui do sul de Minas, como o Samuel Libânio de Pouso Alegre, o Antônio Moreira da Costa daqui de Santa Rita e o Santa Casa de Alfenas, em Alfenas. A faixa de preço é de 600 a 2.000 reais. Esse valor se deve ao tamanho do equipamento, à funcionalidade, como o Alexandre já disse, à complexidade e à sua eficiência. Conversando com médicos e dentistas, eles nos citaram 3 pontos que são os essenciais para ter um bom produto, sendo ele qualidade, preço e complexidade. Preço, ele é o valor razoável de mercado, o melhor custo-benefício. A qualidade se dá ao fato de fazer o que o equipamento propõe-se fazer, a higienização das suas ferramentas, dos seus utensílios. Já a complexidade se dá ao fato da melhor interação usuário-máquina, sendo uma melhor interface, onde ele possa ser uma interface visual, onde tenham botões que sejam totalmente
ilustrativas para pessoas leigas, pois são pessoas de grande conhecimento, mas não da parte técnica. Bom, pessoal, então neste estudo foram abordados conceitos como o funcionamento da lavadora ultrassônica, a eletrônica que está por trás dela e as diferentes aplicações que ela pode ter em termos de mercado. Para quem quer atuar na área de engenharia clínica, é fundamental ter conhecimentos básicos sobre seu funcionamento, pois ela é indispensável e está em grande escala nos ambientes hospitalares, devido à sua grande importância na esterilização de instrumentos e sua facilidade de utilização.